Então, assim, teve essa missão francesa no Rio de Janeiro, e um dos expoentes dessa missão francesa foi justamente esse pintor chamado Debré. E como vocês podem ver, essa aqui é a obra completa do Debré, primeiro livro que tem a obra completa dele. Se tornou muito difícil achar a obra do Debré, eu vou contar por quê. Mas aqui vocês podem ver, ele pintava sobretudo a população negra indígena. Tem aqui um que a gente reconhece como ele era o consultor, né? Consultor, ele era consultado pelo rei, pelo imperador Dom Pedro II, para saber sobre o futuro. Ele era como um xamã. E aí você vê pelas roupas dele como ele ocupava um alto posto na corte. Era com certeza uma das pessoas mais importantes da corte e era negra, era uma pessoa negra. Nesse livro a gente vai encontrar vários personagens negros e que durante o Império, né, a época em que o Brasil, sobretudo, recebeu a família imperial aqui no Brasil, em que o Brasil se tornou, de certa forma, metrópole, né, por conta da família real ter vindo residir aqui, a gente vai ter essa oportunidade de ter alguns artistas. Boa tarde, José. Alguns artistas que vão fazer história, e dentre eles se destaca o Debré. E aí tem essa característica da pintura do Debré. Ele vai colocar em destaque personagens negras, e ele tinha o compromisso com o estilo de época, né, que é chamado, eu não vou lembrar agora, exótico, é uma coisa assim, eram artistas, pintores que tinham um compromisso de sair pelo mundo pintando aquilo que era exótico, né, para levar para a Europa o que chamasse atenção para vender a obra. Mas eles tinham que, justamente, pintar aquilo que fosse inusitado sem perder a realidade. Como a gente não tinha ainda a máquina fotográfica, o que os pintores ficavam incumbidos de fazer era boa tarde, dai bem. O que os artistas ficavam incumbidos de fazer é propor uma visão o mais fidedigna possível da realidade. Então, assim, a gente tem na obra do Debré a chance de ver o que era, de fato, essa interação da população negra indígena com os colonizadores. E, de fato, assim, a gente sabe que durante a escravidão foi um período sinistro, horrível, horrendo para a população negra. Também foi um período de guerra, de genocídio para a população indígena. Mas o que a gente vê na obra do Debré, não que torne nítido que isso não existia, não. Era que tinha uma dignidade, né, da parte da população negra e indígena. E essa dignidade se espelhava, sobretudo, nas roupas, que eram super coloridas. Você tinha uma moda, né, da população que veio de África e que veio trazendo esse gosto por tecidos com cores exuberantes, né? Também a população indígena, no uso dos adereços cocares e mantas, a gente vê isso, né, que tinha uma nobreza, né, uma nobreza por conta dessas personagens. Agora, se tinha uma nobreza exuberante, né, uma autoestima muito maior, inclusive, do que tinham os próprios portugueses, isso não vai soar bem para o ouvido dos portugueses. O que vai acontecer? O Debré, ele vai publicar o livro dele, né, ele vai enviar, ele vai publicar na França, ele vai enviar uma cópia do livro dele para a corte, e ele vai ser... Os livros que retratam a população negra e a população indígena vão ser considerados livros ruins, e não vai ter esse processo de arquivamento dos livros por parte
da Biblioteca Nacional no Brasil e nem no que ele tinha criado, que era a Academia de Belas Artes. Então, aí a gente pode ver o caráter da corte portuguesa no Brasil. Eles não aceitavam, sob nenhuma hipótese, que fosse apresentada a população negra, indígena, com a dignidade que essa população tinha, né? Eles não queriam que o Debré mostrasse a riqueza e a beleza da população negra e da população indígena. E aí eles desqualificaram a obra. O Brasil quase que perdeu a chance de ter essa referência, uma referência da nossa história, que é uma forma também de reverência à cultura negra e indígena, uma reverência que o próprio Debré prestou a essas duas culturas. E aí, então, assim, o que a gente teve durante o período de colonização, nem sempre a gente pode dizer que foi o horror que a gente comenta que foi, né? Que foi o processo de escravizamento, a violência que as mulheres negras sofreram, né? E etc. e tal. Tinha um processo de resistência da parte da população negra e da população indígena, que se refletia tanto nas roupas que essa população usava, quanto nos modos, né, de se comportar. E aí, por sorte, a gente ainda tem esse registro da obra do Debré para ver, não, a gente tem um passado do qual a gente deve se orgulhar, em que a gente pode, inclusive, enxergar isso, que muitas das pessoas que vieram de África, elas tiveram a história apagada, forçosamente, né? Eles tiveram que usar nomes católicos, como não era o caso da realidade de África. Eles vieram já tendo conhecimentos, muitos, pelo menos, tinham títulos de nobreza, eram príncipes, eram princesas, eram reis, eram rainhas lá em África. Alguns tinham até conhecimento matemático, alguns eram arquitetos, engenheiros, e que vieram escravizados e foram colocados aqui como cativos, mas que não perderam essa origem de nobreza e muito menos o conhecimento que poderia passar. Então, eles, de alguma forma, tiveram que esconder esse conhecimento, porque senão eles eram açoitados, né, por conta dessa condição da escravidão, mas eles guardaram isso e hoje a gente pode, de alguma forma, trazer à tona. Mas o que acontece, então? O Monteiro Lobato, no caso, ele foi esse autor que nasceu em 1882 e morreu em 1948, e que por isso, né, ele pegou um período do Brasil que foi o período de afirmação da República, né? Passou-se da monarquia para a república. Em 1888 teve a abolição da escravidão. Em 1889 teve a república. O que a gente conhece desse período da história é que a população negra ela não teve o cuidado e os privilégios, no caso, né, de reconhecimento que a população branca teve, nem os indígenas. Então, a gente teve o condicionamento a uma posição de subserviência na sociedade brasileira forjado historicamente, né? Foi criado por uma história que tinha essa mentalidade de que o embranquecimento seria oportuno para o Brasil. É uma mentalidade racista e que era baseada em pressupostos de cunho científico. Então, você tinha muitos cientistas que justificavam a superioridade da população branca com base em argumentos que eles acreditavam que eram científicos. E que hoje a gente pode falar, não, isso é completamente falacioso, né? Um absurdo completo você considerar que uma pessoa possa ser melhor do que outra por qualquer motivo que seja, quanto mais por conta da etnia, né? Tanto é que hoje é crime no Brasil o racismo. Mas o Monteiro Lobato, ele é filho da época dele. E ele foi acusado de racista justamente por conta dessas personagens que ele retratava como subservientes. Então, tinha a Tia Benta, que era uma negra
bem gordona, e que estava sempre na cozinha, e ela estava sempre limpando, ela estava sempre fazendo comida. Tinha o Saci Pererê, que também era uma pessoa de caráter duvidoso, e aí outros personagens da obra dele, que vão refletir essa mentalidade da época, a mentalidade de que a população negra não pode ocupar a elite, os lugares de elite, tanto intelectual quanto econômica. E aí, a questão que a gente colocou lá na pasta, né, que vocês estão convidados a responder até sexta-feira, para eu poder dar nota desse semestre, traz um texto do Monteiro Lobato. Então, eu vou ler. Questão 4, Enem 2010. Negrinha, negrinha, era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não, fusca, mulatinha, escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala de mãe escrava e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trampos imundos, sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa. Gorda, rica, dona de mundo, amimada dos padres, amimada, desculpa, de mima, né? Mimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima dona Inácia. Mas não admitia choro de criança. Ai, punha-lhe os nervos em carne viva. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar das crianças. Vinha da escravidão. Fora senhora de escravos e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e zera ao regime novo. Essa indecência de negro igual. Essa indecência de negro igual. Essa é a fala da tia... Isso. Como é que chama? Dona Inácia, né? A Dona Inácia que considerava isso, que uma indecência negra que ela queria punir. Então, a personagem que é, de certa forma, retratada como nobre, ela é nobre e ela é nobre também porque ela quer punir os escravos, no caso, os escravizados. E aí, esse é um conto do Monteiro Lobato, que se chama A Negrinha. E o enunciado fala o seguinte: a narrativa focaliza um momento histórico de valores contraditórios. Essa contradição infere-se no texto pela. E aí vocês têm 4 opções, que eu não vou responder, porque, de fato, é a tarefa de vocês. Mas o que eu queria colocar e chamar a atenção era o seguinte: dentre as opções, a gente vai ter essa fala, né, daqui, a questão da ironia do padre a respeito da senhora que era perversa com a relação às crianças. E aí você tem essa noção, então, de perversão. Ah, você não está conseguindo me ouvir, Dai bem? Por que será? Eu acho que você vai ter que sair e voltar. Ou você já conseguiu? Ah, agora está. Ah, que bom. Deve ter sido um problema na minha internet momentâneo. Então, assim, vocês então têm essa 4ª questão
em que tem o texto do Monteiro Lobato, que foi um autor de literatura, né, um autor de literatura acusado de racismo, justamente por conta disso, né? Talvez ele tivesse esse compromisso com a realidade da época e ele quisesse mostrar essa realidade. E a realidade era cruel com relação à população negra, que era espelhada sempre em lugares de subserviência. E que não era tanto espelhamento com relação a essa situação de subserviência, que terminava que a arte do Monteiro Lobato reiterava essa subserviência. Então, a população negra que eventualmente pudesse ler a obra do Monteiro Lobato, ao invés de conseguir encontrar, através dessa arte, uma possibilidade de ser livre, eles viam reiterada a subserviência. E aí você tem, na fala da questão, essa postura, essa palavra que é a da perverso. Né? Hoje em dia, a gente tem uma noção no senso comum do que vem a ser o perverso. Até porque a gente está, na nossa política contemporânea, com muita oportunidade de enxergar perversidão, ou perversidade. Né? Hoje em dia, a gente pode falar que perversa é a pessoa que o quê? Assassina, né? A pessoa sem escrúpulos é a pessoa perversa. Mas nem sempre foi assim. A palavra perversidade, por exemplo, na história da psicanálise, ela vai receber um cunho até assim interessante, por conta do seguinte: vocês sabem, psicanálise foi uma técnica criada por um autor chamado Sigmund Freud. E inventou a psicanálise. Em 1900, ele publicou uma obra que o tornou muito famoso, que foi a obra Interpretação dos Sonhos. E aí o Freud inventou a psicanálise, essa técnica que se realiza através da escuta. Então, o paciente que é doente, ele tem como compromisso terapêutico falar para o terapeuta aquilo que vem-lhe à cabeça. E o Freud, para conseguir chegar à cura dessas pessoas que o procuravam, ele caracterizou a mente humana, digamos, né, a psique, a alma humana, são sinônimos nesse caso, com base em 4 hipóteses. Então, você teria o neurótico. Antes de eu falar quais são as 4 categorias do inconsciente, que a gente chama as 4 formações do inconsciente do Freud, eu queria falar o seguinte, que todas elas se relacionam com a lei. Então, são formas de se lidar com a lei. A lei também é uma questão. O que é a lei na psicanálise? A princípio, você tem 2 sentidos de lei. Você pode ter lei no sentido dos costumes, então, assim como o ethos, né? São palavras que nascem todas no horizonte da Grécia Antiga. Então, você tem as palavras eto e você tem a palavra nomos. Etos pode ser caráter, mas pode ser costume também. Nomos quer dizer lei. E aí você vai ter os filósofos desempenhando relações entre o costume, o caráter da pessoa e a lei. Qual é a relação desses 2 elementos, né, que a gente pode compreender como um só, o costume, o caráter e a lei. Isso já na antiguidade. Por exemplo, Platão, que é o filósofo, talvez o filósofo mais estudado na história, talvez não, com certeza o filósofo mais estudado na história da filosofia, Platão ele vai ser alçado àquilo que a gente chama de arconte. Ele tinha como função na sociedade fazer a lei, legislar. Então, ele tinha que fazer a lei. E, para fazer a lei, ele decidiu antes parar para pensar.
eram pouquíssimas pessoas que eram eleitas para fazerem as leis, né? E isso também demorava. A gente sabe que, por exemplo, Aristóteles fez uma constituição, mas muito antes de Aristóteles, um poeta chamado Solon, que vai ser muito elogiado por Platão, também teve essa função. Era, de certa forma, pessoas que se destacavam da aristocracia local e que eram convidadas a fazer as regras da sociedade. E aí Platão ficou incumbido dessa tarefa, que ele não vai realizar de súbito. Talvez porque ele conhecesse essa necessidade, reconhecesse, essa necessidade de que a gente precisa pensar muito sobre cada lei, para que não apenas para que ela seja uma lei que tenha capacidade de organizar bem uma sociedade, a política local, né, que seja uma lei útil, mas, sobretudo, para que seja uma lei factível, para que as pessoas não escutem apenas e não pratiquem a lei. Então, tinha que ser leis afinadas com a cultura do povo. Né? No caso, no Brasil, a gente tem uma lei contra o racismo. Se a gente não fosse uma sociedade racista, não ia precisar da lei. Então, a lei ela foi feita para coibir um sistema de violência perpetrado com relação contra a população negra. E aí a gente tem esse auxílio, né, da lei para impedir o aumento ou impedir a prática do racismo no Brasil. Então, você tem uma lei que foi feita com base numa leitura e uma identificação da sociedade brasileira como racista. Não foi sempre assim. Durante mais que 100 anos, se negou que a sociedade brasileira fosse racista. Simplesmente se compreendia que as pessoas de etnia negra, elas tinham naturalmente que ocupar os espaços de subserviência e que isso tinha que ser assim eternamente. Ninguém parava para refletir, olha, isso aí está errado. Apenas as pessoas que começaram a se incomodar com isso é que promoveram essa leitura. Não, a gente precisa compreender a sociedade brasileira naquilo que ela é. E a sociedade brasileira é extremamente cruel com a população de etnia negra. Foi assim, sobretudo desde da abolição da escravidão. Então, se antes você tinha um condicionamento horrível, que era a escravidão, depois piorou, porque essa população foi negada assistência educacional, assistência de saúde, né, os direitos mínimos de que o Estado, hoje a gente reconhece que é o Estado que é responsável por isso. Então, assim, é um exemplo de como a lei ela precisa estar afinada com os costumes, senão ela pega. Tem que ter as pessoas do movimento negro fazendo jus para falar, olha, é preciso a gente colocar a lei em prática. Mesmo assim, olha só, para vocês verem como é difícil. Existem pessoas que consideram que justamente porque a gente tem uma lei que salvaguarda a população negra de sofrer racismo, que a gente às vezes tem mais racismo. Isso é um caráter da lei que agora a gente vai colocar em questão. Né? Qual é a relação da lei com a psique, ou aquilo que é lido como a psique por parte do Freud. E aí tem isso, né? O Freud, ele lê a nossa psique, a nossa alma, como sempre referida à lei. E como que acontece isso? Aí ele vai separar. Olha, existe o neurótico, ou seja, a pessoa que sofre neurose, a gente pode dizer assim, quem é o neurótico? Ele tem, o principal sintoma do neurótico é mania de perseguição. E a gente tem uma palavra para dizer isso, que é o... Bom, ele reprime a sexualidade. O neurótico é aquele que ele tem uma relação com a lei, que ele aceita a lei, mas ele adoece. E aí a neurose é uma doença, que no caso o Freud fala, não, eu consigo tratar a neurose se a pessoa vier até o meu consultório e falar.
Aí a pessoa vai falar, ela vai conseguir alcançar a cura da neurose. Então, o neurótico, a relação do neurótico com a lei é de se submeter. Ele se submete à lei. Até porque ele se reconhece como homem ou como mulher por causa da lei, uma relação com a lei. Mas isso é outra questão. Agora a gente pode dizer isso, né? Que o neurótico, ele aceita a lei. Se submete a ela. A gente tem a histérica. Quem que é a histérica? A histérica, para o Freud, ela aceita a lei, mas ela é como se não se reconhece na lei. Né? O problema da histérica é que ela não se reconhece na lei. Então, ela, a princípio, ela não consegue se decidir pelo gênero que ela é. E aí, o sintoma da histeria no nascimento da psicanálise vai ser o seguinte: as histéricas, elas têm uma paralisia. Então, tem uma perna que não mexe, um braço que não mexe, tem uma paralisia que o Freud reconhece como isso, né? Que elas não conseguem absorver no inconsciente a identidade sexual que é a delas. Elas precisam de alguém falar, olha, você é a mulher e agora você está ocupando esse espaço, né? Você é alguém, isso toda hora. Por isso que o terapeuta tem essa função no caso desse sintoma, de pontuar o que é a pessoa, porque senão ela fica perdida. Né? E aí o Freud vai falar que os filósofos e as filósofas, né, o sintoma dos filósofos é a histeria, que a gente fala, e às vezes a gente se perde nessa fala, e aí é o nosso sintoma. Mas, muito assim, tem muita gente que fala que o Freud viajou nessa ideia. E que tem essa compreensão, né, que o Freud ele queria como que abraçar o mundo com os braços. E ele falou que todo ser humano é doente. E pode ser 3 doenças. A pessoa pode ter... 3 não, desculpa. Podem ser 4 doenças. Ou a pessoa é neurótica, e ela tem mania de perseguição, ou a pessoa histérica, e aí ela fica perdida na linguagem, ela não consegue se achar. Ou a pessoa é perversa, e aí a gente tem a formação do inconsciente, que hoje é o tema da nossa aula. A pessoa perversa. E aí a gente tem qual é a relação da pessoa perversa com a lei. O perverso, ele recusa a lei. Ele foge da lei. Ele não aceita a lei. Ele quer ir contra a lei. Então, ele tem uma lei. A gente tem no Brasil a lei do racismo. A pessoa, justamente porque ela sabe que tem uma lei que é a lei do racismo, que ela vai ter atitudes racistas. E aí você não entende, poxa, como que a pessoa... Por que, afinal de contas, será que a pessoa é burra a esse ponto? Ela sabe que ela vai ser punida por estar cometendo às vezes um gesto, tendo uma atitude que é reprimida, que é uma condenável, que é uma situação condenada, que deve ser condenada pela sociedade como um todo. Por que ela imediatamente faz isso? Né? E aí a explicação da psicanálise é essa, que na verdade a pessoa é doente e ela tem esse sintoma da perversidade, ou seja, ela vai contra a lei. Né? Ela não consegue, é uma incapacidade, digamos, ela tem incapacidade de fazer como o neurótico, que é aceitar a lei e sofrer, mas aceitar, ele não vai contra a lei. Ou então como a histérica, que ela vai ficar perdida, mas ela não vai contra a lei. O perverso não, ele vai contra a lei. E aí a questão do porquê que ele vai contra a lei é uma questão também, assim, bastante recorrente, interessante da gente pensar. Porque, a princípio, o perverso, ele vai contra a lei, por quê? Porque ele quer a lei incidindo. Né? De alguma forma, ele tem um desejo inconsciente. Inconsciente, desculpa, escrevi errado. Inconsciente de que alguém o puna. Né? No sentido de que, às vezes, ele não tem nem consciência daquilo que ele está fazendo, mas ele vai contra a lei. E ele vai ser punido. Ele não entende aquilo que ele está fazendo.
mas ele entende que ele vai ser punido. O que ele quer? Ele não quer aquilo que ele está fazendo, ele quer ser punido. Entenderam? A causa da atitude dele de ser contra a lei não é o objeto daquilo que ele está realizando. Então, ele, de certa forma, a gente pode exagerar e falar, olha, o racista, ele não faz... o problema para ele não são as pessoas de etnia diferente da dele, necessariamente. O problema dele é com a lei. O problema é que ele quer ser punido. Então, ele sabendo que é contra a lei o racismo, ele vai ser racista. Sabendo que é contra a lei, sei lá, dirigir muito rápido, ele vai dirigir muito rápido. E ele vai ter a polícia buscando ele, né, para poder justamente... Acho que a minha campainha tá tocando. Pessoal, vou ter que dar uma paradinha e por isso eu vou colocar uma aula para vocês assistirem para